todos e a todas. A todas. A minha proposta, o título aqui está diferente do que está no caderno, mas a minha proposta é apresentar como a Superaventura tem apresentado a homossexualidade, ou retratado, né? E aí até faço isso a partir de uma questão um tanto provocativa, se essa representação e apresentação da homossexualidade no gênero da superaventura, das histórias em quadrinhos, é ou uma questão de conquista, ou em que medida é uma questão de conquista, em que medida é uma questão de mercado, né? E a motivação para essa exposição é que esse ano surgiram duas revistas nos Estados Unidos, no mês de junho, que abordam diretamente a questão da homossexualidade. O personagem Lanterna Verde, que estreou no cinema também, se declarou homossexual. Ele é apresentado como homossexual. Essa aqui é a segunda página da revista em que ele aparece, né? Em que está revendo o namorado dele. E outra questão é o casamento homossexual, que também aconteceu no mesmo mês, só que da editora concorrente, entre dois, casamento de um X-Men, que também se declarou homossexual. Então, diante desse panorama, minha intenção aqui hoje é apresentar um pouco como os quadrinhos têm, então, lidado com o tema ao longo da história. Em especial o gênero da superaventura, que é sempre o meu foco de pesquisa, né? Então, bateu recorde de venda a revista, né? Teve relançamento com capas diferentes, né? Toda vez que uma tiragem se esgotou e nova foi lançada, uma nova capa foi feita, né? Então aqui temos 3 tiragens distintas. Então só algumas fagulhas historiográficas diretamente relacionadas à questão da homossexualidade nas histórias em quadrinhos. Em 1954, o psiquiatra alemão naturalizado americano Frederick Bergham publicou um livro chamado A Sedução do Inocente, em que ele acusa as histórias em quadrinhos de provocar a delinquência juvenil, o aumento da delinquência juvenil. E dentro dos vários fatores que ele elenca, é de lá que vem essa concepção de que o Batman e o Robin sejam gays e tenham um relacionamento afetivo. Então foi ele que insinuou isso, e isso depois entrou no senso comum, né, e por aí afora, né? E da mesma forma que a Mulher Maravilha e as Amazonas da Ilha Paraíso também tivessem então uma relação homoafetiva. Todo o escândalo que a obra de Frederick Bergham causou nos Estados Unidos, e não só nos Estados Unidos, mas em todas as partes do mundo, houve lugares em que revistas em quadrinhos chegaram a ser queimadas, né, etc. e tal. Aqui no Brasil isso também repercutiu bastante. Tanto é que a Ebal, a editora que publicava os quadrinhos aqui no Brasil, começou a publicar adaptações de literatura, a adaptação da Bíblia aos quadrinhos, para dizer que os quadrinhos não eram de todo ruim, né? Então tentando mudar a questão da imagem. E toda essa situação do Frederick Bergham também causou a criação de um código de ética e autocensura dos quadrinhos, né? E que teve várias releituras. Esse aqui primeiro foi só um esboço, que logo caiu em desuso, e aqui a coisa então ficou séria, quando em 1954 ele lança o livro dele. E aí depois as diversas versões, até que em 2001, uma das principais editoras norte-americanas, a Marvel Comics, abandona o código, e em 2011 a DC Comics, a concorrente majoritária lá, também abandona o código, e por fim ele é totalmente abandonado
logo no mês de janeiro, fevereiro de 2011. Então, só para ilustrar, mas o que o código dos quadrinhos trazia em relação à questão da sexualidade de uma maneira em geral. 1954. Divórcio não deve ser tratado de forma humorística nem representado como desejável. Relações sexuais ilícitas não devem ser insinuadas ou retratadas, assim como anormalidades sexuais não são aceitáveis. Respeito aos pais, ao código moral e a um comportamento honrável devem ser fomentados. Isso tudo para tentar tirar a imagem negativa, então, que foi desencadeada, né? Uma compreensão simpática dos problemas relativos ao amor não é uma desculpa para uma distorção mórbida. O tratamento das histórias de amor-romance deve enfatizar os valores do lar e a santidade do matrimônio. Isso em todos os quadrinhos. Os quadrinhos de horror foram extirpados, né? Deixaram de existir. E os super-heróis, que são o carro forte, né, de toda a indústria dos quadrinhos, então esses se sujeitaram a esse código. Paixão ou interesses românticos não devem nunca ser abordados no sentido de estimular emoções baixas e vis. Perversão sexual e qualquer inferência ao mesmo são estritamente proibidos. 1954. 1971 mudou um pouco o código, né? O divórcio permaneceu o mesmo, isso permaneceu o mesmo, né? Aqui ele agrupou a questão da união da família, deve ter como meta final a proteção das crianças e da família. De modo algum, a quebra do código moral deve ser descrito como gratificante. Estupro não deve nunca ser mostrado ou sugerido. E perversão, essa também permaneceu o mesmo. 1989 é o período em que o código sofre uma alteração mais significativa, né? Existia um bloco específico sobre a sexualidade e esse depois é diluído num todo maior no código. E aí é interessante como o texto muda. Ele diz assim: referências a deficiências físicas, doenças, contextos étnicos, preferências sexuais, convicções religiosas e raciais, quando apresentadas de forma depreciativa para fins dramáticos, serão mostrados como inaceitáveis, né? Então, se permite, desde que se fale negativo e que tenha uma função didática dentro da trama, né? Retratos de personagens serão cuidadosamente trabalhados e mostrarão sensibilidade às orientações nacionais, étnicas, religiosas, sexuais, políticas e socioeconômicas. Se é dramaticamente apropriado para um personagem rebaixar outro por causa de seu sexo, etnia, religião, preferência sexual, orientação política, status socioeconômico ou deficiência, as palavras humilhantes ou ações serão claramente demonstradas como sendo erradas ou ignorantes no curso da história. E, impôs, os figurinos em uma história em quadrinhos serão considerados aceitáveis se caírem no âmbito de estilos e modas contemporâneas, né? Então a questão principalmente das roupas das super-heroínas, né, justas e etc e tal, sempre de micro saia, se faz parte do contexto da época, né, da moda, então tu deixa. Cenas e diálogos envolvendo relações adultas deverão ser apresentadas com bom gosto, sensibilidade, de uma maneira que seja considerado aceitável por uma audiência de massa. Características humanas sexuais primárias não devem ser nunca mostradas. Atividade sexual gráfica não deve ser descrita, né? Então, como o código mudou ao longo da história. Aqui a gente vê então uma alteração ali, de modo algum, nada relacionado à sexualidade, e a questão da homossexualidade é tratada de maneira né, como anormalidade, né? E aqui já se fala em preferência sexual, né? Então, só para como mudou. E aí eu quero apresentar rapidamente alguns desses personagens homossexuais. Esse é o mutante que casou agora em junho desse ano. Estrela Polar é o nome, ele surgiu em 1979 e em 1983 foi concebido como homossexual, né? Logo no início da revista, né? Aqui é a foto do casamento deles, né? A plateia de mutantes assistindo, etc e tal. Anunciou sua preferência em março de 1992, quando o código começou a mudar
né, de acordo com o contexto também. Então, 1989 o novo código, 1992 ele anuncia a sua preferência. Ele foi a primeira revista em que ele assume, um personagem, super-herói, assume e diz que é gay. No universo Ultimate ele namora o Colossus, e no universo Marvel, então, ele se casou em junho desse ano, né? Então, entendi ilustrar. O outro personagem, então, desse ano é o Lanterna Verde Alan Scott. Não é o que foi para o filme, né? Porque existem 5 lanternas humanos, né? Dentro da tropa dos Lanternas Verdes, né? Que, para quem não conhece, é uma patrulha policial que fiscaliza todo o universo. E o Lanterna Verde, entretanto, ele surgiu com a nova proposta de reformulação da DC Comics, que começou em setembro do ano passado. Só que, curiosamente, esse personagem que se assume como homossexual, ele está numa realidade alternativa. Não é o mesmo universo assim, em que nós habitamos, né? Então, ele já integra uma outra realidade, né? Não a nossa realidade. E é interessante, é muito cedo para dizer como a narrativa vai se desenvolver, porque agora está recém lá nos Estados Unidos, no terceiro número. Aqui no Brasil não foi lançado ainda. E assim que ele se encontra com o namorado dele, logo depois ele se torna o Lanterna Verde por conta de um acidente, e o namorado dele morre, né? Então a questão é como é que eles vão trabalhar na narrativa essa relação homoafetiva, né? Então é mais a título de contextualização. Outro personagem, e aí eu acho que é um dos grandes pontos, é a Batwoman. Na primeira versão, em 1956, ela surgiu como um interesse romântico do Batman, justamente para quebrar a conotação de que ele seria homossexual e até pedófilo, né, por causa da menoridade do Robin. Mas na segunda versão, em 2006, quando ela é reintroduzida, né, aqui ela só surgiu como interesse romântico e logo depois sumiu dos quadrinhos, e na reformulação em 1986 deixou de existir, etc. e tal. 2006, a segunda versão, já é descrita como lésbica desde o início, né? Então, isso é bem interessante porque aqui uma cena do quadrinho, né? Isso é bem interessante porque dos personagens homossexuais, ela ostenta uma revista solo e tem grande popularidade, está adiantado o número já, e é o único personagem assumidamente homossexual que tem uma revista própria nos Estados Unidos, né? Assim, pensando nesses de massa, né? Então, só para encerrar, o tempo já se foi. Uma frase do Humberto Eco, que é um dos meus referenciais quando eu abordo a questão da cultura de massa, é que para refletir sobre a questão da conquista de direitos ou de retratação do contexto, ou se é uma questão de mercado, temos que levar em conta de que essas histórias, elas são um emaranhado complexo de relações em que a ideologia, a lógica das estruturas narrativas e a dialética do mercado editorial se misturam, né? Então, é uma questão de mercado, por um lado, é uma questão de mercado, né? Se não tem demanda, não sai, né? É uma postura ideológica, também é uma postura ideológica, né? E aqui o X-Men, ele se destaca nesse sentido porque os X-Men, quando foram concebidos em 1963, eles foram vanguardistas em temas delicados como a questão do preconceito, da alteridade, da tolerância, né? Todo esse complexo de você aceitar ou lidar com o diferente é muito forte desde o início na narrativa dos X-Men, né? E por isso também aqui que se realiza a primeira cerimônia homoafetiva,
E isso acontece após o estado de Nova York aprovar a relação, né? E como a maioria das histórias da Marvel são ambientadas em Nova York, né, ou no estado, na cidade, então nada mais propício de que também pensar na revista dos X-Men que isso acontecesse, né? O editor executivo da Marvel, ele disse, então, tentamos que nossos personagens, suas relações e histórias estejam ancoradas na realidade. E a DC Comics, o editor executivo, já revelou por sua vez que eles colocaram o Lanterna Verde gay por conta da candidatura de Barack Obama, né? Estamos em processo eleitoral, o Barack Obama também se mostrou favorável à questão da relação homoafetiva, né? Da oficialização. Então é interessante como a conjuntura é retratada nesse aspecto, né? Enfim, acho que meu tempo já se foi, só mais assim no sentido de apresentar. É uma pesquisa, então, incipiente, estou desenvolvendo e daqui a um tempo vocês vão encontrar desdobramentos dela por aí. Enfim, continua como é comum nas histórias em quadrinhos. Obrigado.